Esse é um personagem que pouco se fala no meio cristão. São poucos os pregadores que gostam de falar sobre João Batista, porque é uma história que começa bem, mas não termina bem. E a história de João Batista é uma história de alguém que começou muito bem, mas terminou muito mal. Terminou muito mal. E Deus fez questão de registrar essa história no Novo Testamento para que nós pudéssemos aprender com ela. Nós começamos muito bem também, mas se nós não tomarmos cuidado, podemos também terminar muito mal. Vamos discutir um pouquinho da história de João Batista? Aprender com ela? Capítulo 3 de João, versículo 22 diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então veja só. Só aqui nós temos um princípio da manifestação do poder de Deus. Como Deus tem os seus próprios caminhos e a sua forma de executar a sua vontade. Os irmãos sabem que os pais de Jesus eram da onde? Eram da Galileia, de Nazaré, não é isso? Eles eram de Nazaré. Mas, em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, nós temos um movimento soberano de Deus, que fez com que, isso aqui é antes de Jesus nascer, fez com que houvesse um recenseamento do povo. E cada um deveria voltar para a sua terra de origem, para poder se alistar novamente. Assim, José e Maria tiveram que voltar para a sua cidade de origem. Qual era a cidade de origem deles? Belém, que fica na Judéia. Naquele tempo, a Galileia era considerada uma terra desprezada. E a Judéia era um lugar mais nobre. Era um lugar melhor. Tudo o que acontecia na Judéia tinha mais relevância. Mas Jesus precisava nascer na Judéia. Ele precisava nascer em Belém, porque ele é descendente do rei Davi. Então, soberanamente, Deus moveu a história, moveu o imperador Augusto, César Augusto, levando José e Maria até Belém. E lá Jesus nasceu. Eu pergunto para os irmãos, Deus precisou contar com a habilidade do homem para que Jesus nascesse em Belém? Não. Deus moveu soberanamente um imperador. Isso é o poder de Deus. Isso é para mostrar que Deus não precisa da nossa ajudinha. Quando Ele quer uma coisa, Ele faz. José e Maria moravam em Nazaré, um lugar desprezado. Mas Jesus precisava nascer aonde? Em Belém. E Deus moveu as coisas para que Jesus nascesse em Belém. Depois que Ele nasceu em Belém, Ele voltou para onde? Para Nazaré. E viveu em Nazaré. Mas Ele precisava nascer em Belém. Amém? E o versículo 23 continua. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Irmãos, João Batista surgiu para quê? Para anunciar a vinda do Senhor. Para preparar o caminho do Senhor. Em Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 6, fala sobre isso. Da comissão de João Batista. Ele surgiu com essa missão. Ele tinha uma missão. A missão dele era preparar o caminho do Senhor. Amém? Ele veio preparar o caminho do Senhor. Então a missão dele era clara. Era uma missão bem clara, bem definida. Nós precisamos saber qual é a nossa missão. Qual é a nossa comissão? Qual é a nossa esfera de ação? Para não servirmos a quem, nem além. Amém? Você consegue reconhecer qual é a sua esfera de ação? Qual é a sua função? Qual é a missão que Deus lhe confiou? Nós precisamos ser fiéis à missão que o Senhor nos confiou. E a missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Em Atos,
capítulo 13, versículo 25, diz assim: mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Quero só que os irmãos percebam essa frase aqui. Ao completar João a sua carreira, a missão dele tinha começo, meio e fim. E a missão dele deveria se encerrar quando Jesus aparecesse. Quando Jesus surgisse, ele deveria parar o seu ministério, parar o seu serviço e se juntar aos discípulos do Senhor. Ele deveria seguir o Senhor. Aqui, no versículo que nós lemos, no capítulo 3, versículo 22, o que Jesus estava fazendo na Judeia? Batizando. E o versículo 23, versículo 22 diz que Jesus estava batizando. E o 23, João Batista também estava batizando num lugar perto de Jesus. O que é isso? É uma obra paralela. Ele deveria ter encerrado a sua missão. Quando Jesus, ele não sabia quem era Jesus. O Espírito Santo disse a ele, Deus disse a ele, quando você vir o Espírito descendo quando você estiver batizando, num dado momento o Espírito vai descer sobre alguém. Você vai entender, é Ele. É Ele. E o Espírito Santo desceu ou não desceu quando Jesus foi batizado? Desceu ou não desceu? Desceu. Os céus se abriram. E uma voz veio do céu que dizia, me ajudem, este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Então João Batista deveria entender, meu ministério se encerra aqui, agora eu vou seguir Jesus. Mas não, irmãos, ele estava lá, o Jesus desenvolvendo o trabalho dele, desenvolvendo agora o seu ministério, e João Batista estava do lado, em águas próximas às de Jesus, batizando também. Irmão, isso é terrível. Isso é terrível. João Batista não percebeu, não foi sensível à direção do Espírito. Ali ele deveria encerrar o seu ministério e passar a seguir o Senhor. Amém?